Olá, meu nome é Eduardo e hoje nós vamos apresentar algumas noções básicas de latim, certo? Então, vamos começar por partes, né? Quando as pessoas perguntam, o que é latim? Latim é uma língua antiga, latim é... Não, não vamos dar atributos, né? Não vamos começar dizendo que latim é uma língua antiga ou que latim é uma língua mais difícil ou que é uma língua... Não, latim é algo por si só, né? Podemos pensar em algo por si só, certo? Vamos pensar em algo que nós já temos um vídeo aqui falando sobre a importância, né? Nós já temos vários vídeos aqui demonstrando o valor do latim, mas agora isso não interessa e também não interessa pensar na dificuldade que tem o latim, mas sim naquilo que ele pode nos oferecer, né? Naquilo que o latim traz para nós. E o latim traz muitas coisas para nós. Nós sabemos que a nossa língua portuguesa traz muitas possibilidades para nós, né? Nós sabemos que uma língua em si mesma é isso, né? Uma forma da gente, uma ferramenta para que a gente possa se referir a esse universo todo no qual nós estamos inseridos, certo? O latim faz isso também e cumpre esse papel de uma forma especial que só ele tem, né? Assim como as outras línguas também têm a sua forma especial, né? Os seus termos para tratar de certos assuntos. Então, as noções básicas de latim aqui, nós vamos falar de um pouquinho, né, de gramática, da literatura né, encerrando mais ou menos nisso que é importante para a gente ser introduzido a isso, tá? A literatura, vamos começar pela literatura porque a gramática vai precisar de uma introdução mais longa para a gente se situar o que é o latim, né? A literatura latina, ela começa, então, né, nos primórdios dessa civilização romana que começa a crescer e a gente tem nessa literatura latina que começa um papel que tinha também o início da literatura grega, né? Então estava muito ligado a esse papel, a essa função dos rapsodos que cantavam essas poesias antigas para se referir aos deuses, para cultos, né? Então eram poesias, eram sempre textos metrificados e isso é bastante importante da gente pensar, da gente fazer uma rápida meditação sobre esse papel importante, né? Então a gente já pode ver aqui desse início da literatura que as pessoas deveriam passar essa tradição oralmente, né? Nós não estamos falando aqui de um início de literatura com registros escritos. Esse início não tem registro escrito. Então a língua, né, o que se deve pensar do poder de uma língua numa época dessas é que se era necessário que uma língua pudesse ter poder para a memória, né? Ter uma condição especial para a nossa memória. Ou seja, isso que a gente memorizasse, esse poema que fosse feito por um rapsodo, ele deveria ter uma métrica, deveria ser estruturado de tal modo que as outras pessoas e outros rapsodos, né, outros sacerdotes também pudessem reproduzir essas poesias. E esse latim inicial ele era rudimentar, né? Ele era um latim com menos artifícios, menos recursos, menos vocabulário do que o latim que depois, né, do corpo inteiro da língua latina que a gente conhece hoje, que é o que vai se estudar hoje. Tá? Então, esses primórdios aqui da literatura latina, eles também têm uma coincidência aqui com a entrada, né, dos exemplos gregos. Então, se fala de um início de literatura em que começa a ganhar uma complexidade maior conforme os gregos vêm para esse território inicial, né, para esse Lácio aí que nós vamos chamar, e começam a
trazer novos cultos, a trazer novos textos, e esses textos latinos aqui começam, essa língua latina rústica começa a querer traduzir textos mais complexos da língua grega. Isso é muito importante para a gente compreender esse processo, né? Então, essa língua agora tem que ser capaz de dizer mais coisas e outros termos são criados, ela vai ganhando esse corpo, ela vai ganhando mais massa, digamos assim, certo? Então, esse processo é importante da gente entender que ele tem tempos diferentes, mas não são tempos que necessariamente vão classificar a língua latina como uma língua diferente da outra, como por exemplo um latim clássico e um latim eclesiástico. Bom, nós temos termos mais comuns na época de um latim clássico e depois outros termos novos ou expressões novas e mais comuns no latim eclesiástico, mas a diferença no caso seria algo tão elementar que nós não precisaríamos dizer sobre uma diferença entre dois latins. Não, é um latim só, é uma língua só e ela tem os seus tempos, assim como uma língua portuguesa dada ao seu início. Nós ainda conseguimos ler Camões, por exemplo, nós pegamos lá um facsímile e conseguimos ler aquilo ali ainda hoje, né? Claro, com alguma dificuldade da escrita, alguma coisa assim, mas é o mesmo português, é a mesma língua, certo? Então é uma língua só. Então nós podemos dizer, latim é uma língua só. Essa é uma das noções importantes que a gente vê aqui dessa parte da história da literatura latina, né? Ou da própria literatura latina. Então nós temos na literatura latina essa característica de ter tido também um auge, né? Então nós temos ali um certo auge com Virgílio, que já inspirado na literatura grega, dá uma flexibilidade à língua latina como nunca antes vista, né? Então nós temos também os discursos de Cícero, e que foram referência para estudiosos depois, né? Por exemplo, como nós vemos no caso da Companhia de Jesus, que se tinha a escrita de Cícero como uma referência, certo? E outros mais que vão fazer cosmogonias, teogonias e vão se usar daquilo que era da cultura romana e grega e vão produzir uma literatura complexa e muito importante para nós, certo? É importante até para pessoas que não são da área da literatura. Vamos citar um exemplo como hoje em dia existe até certos tratamentos psicológicos que são feitos com base na mitologia, né? Então a gente sabe desses outros benefícios que a mitologia e que as poesias trouxeram para a nomenclatura de estudos modernos que nós temos hoje, certo? E entre outros tantos exemplos que nós podemos citar dessa importância da literatura antiga que hoje mesmo não se apaga, pode ter sido um tanto abafada nos tempos, né? Pode ter sido um tanto abafada de lá para cá, pode ter sido até em parte esquecida, mas ela não perdeu o seu valor e nunca perderá o seu valor, até porque nós estamos falando de uma tradição de muito mais, né? De mais de 2000 anos e que ela, no caso, ganhou esse peso conforme o seu tempo de existência e nunca perderá isso, e dificilmente alguma outra língua, né? Dificilmente alguma outra tradição para nós ocidentais vai ter o mesmo peso. Nós estamos falando de algo, na verdade, que dá origem a tudo e, portanto, é uma língua que faz parte da nossa unidade, né? E agora, da parte gramatical. A gente sabe que nós brasileiros temos uma dificuldade já enorme com a nossa própria gramática portuguesa, e isso é uma coisa difícil de resolver, e às vezes os próprios professores não têm clareza do que estão fazendo quando introduzem assuntos gramaticais, né? Então vão dividir, por exemplo, existe a língua portuguesa, existe a gramática da língua portuguesa, existe a morfologia e a sintaxe, e pronto, e morfologia é
falar do nome, né, falar em nome, pronome, verbo, e sintaxe é falar em objeto direto, indireto. Bom, nós não sabemos nada disso, né? Nós não sabemos do que esses nomes se tratam. Nós não sabemos exatamente ao que eles se referem, mas nós já estamos dizendo esses nomes, né? Então, isso é muito interessante que mesmo sem uma firmeza dessa gramática portuguesa, nós queremos usar esses nomes da gramática portuguesa ao mesmo tempo em que aprendemos a língua latina, né? E a gente vê isso, é muito comum, né? Alunos que não sabem nada da gramática portuguesa quererem quererem aprender a gramática latina já diretamente. Embora isso seja possível, nós vemos que falta alguma coisa anterior ou ao mesmo tempo que um professor pode fazer enquanto um aluno quer aprender a gramática latina. E o que é necessário que se faça? O que é necessário que se faça e que se tenha ao longo de um aprendizado da gramática latina ou de uma introdução à gramática latina? O que é necessário é que nós retomemos, né, que nós façamos uma meditação especial quanto a uma gramática ou quanto às diferentes funções das palavras, né, tanto numa frase quanto quanto a própria função dela em si mesma, certo? Então a gente precisa pensar aqui, nós precisamos meditar um tempo antes sobre gramática, sobre termos gramaticais. Então, antes da gente falar o que tem na gramática latina, talvez muitos tenham a clareza aqui, que ouçam esse vídeo, né, que vejam esse vídeo, tenham clareza da gramática portuguesa, sejam exercitados na gramática portuguesa, mas nós vamos falar aqui de uma maneira geral, até para relembrar algumas coisas que são importantes no latim, que vão aparecer de um modo mais enfático no latim. Nós vamos lembrar então que a língua latina ela é feita, né? Boa parte dela a gente pode dizer que nós podemos dizer que ela acontece, né? Nós não sabemos exatamente como aconteceu cada coisa, né? Como cada termo foi criado ou como cada termo, como cada palavra surgiu, mas nós podemos dizer que que a língua mantém uma lógica, mantém um mecanismo inteligível nela mesma e que facilita e que tem um papel importante para aquela língua, certo? O latim tem, então, muitas coisas importantes para o uso da língua que hoje talvez já seja algo mais difícil de abarcar e de pensar, porque nós não temos mais esses usos, nós não precisamos não precisamos de um certo modo, talvez, mais dessas coisas, embora na verdade precisássemos muito ainda da mesma forma, mas nós dizemos que não precisamos, que é a língua que carrega informações consigo, uma língua que carrega, além de um símbolo de algo, né? Além de um símbolo de uma pessoa ou de um símbolo que represente um objeto ou que represente alguma coisa do universo, ela carrega mais símbolos representando mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é muito importante da gente notar, né? No português nós temos isso também, só que de uma forma que é menos, digamos assim, menos exacerbada do que nós vemos no latim. Então, vou dar um exemplo aqui do que carrega uma segunda informação, né? Não nos basta, na língua portuguesa, dizer, por exemplo, querer representar, quer dizer que existem muitas pessoas num local e dizer pessoa, 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 por exemplo. Não adianta nós colocarmos uma palavra atrás da outra, nós não representamos mais de uma pessoa assim, nós não colocamos figuras como se elas fossem pinturas numa parede, nós não escrevemos, nós não desenhamos bonequinhos, né, enquanto falamos. Então nós fazemos o quê? Nós mudamos a palavra, a terminação da palavra, e colocamos um S. Pessoa, pessoas. Nós temos aí o plural, tá? Esse é um exemplo de uma coisa de uma nova informação que é acrescida a um termo anterior.
certo? Então nós temos ali uma mudança que na verdade representa, que essa mudança vai representar algo especial ali, algo diferente, e aquilo precisa ganhar tanto uma representação do nosso entendimento mais inicial, quanto da nossa imaginação, que precisa construir algo em cima dessas palavras, certo? Latim tem mais ainda, mais representações ainda que o português. Nós temos, por exemplo, os famosos, e não tão famosos assim, os casos da língua latina. Os casos da língua latina são objeto de muita confusão entre os alunos, mesmo pessoas que às vezes aprenderam alguma coisa da língua alemã, por exemplo, que também contém casos, né? Contém os mesmos casos que a língua latina, com alguma diferença. Mas, então, o que são esses casos, né? E o que são essas variações das quais eu tô falando aqui? Essas variações, para que nós as entendamos, vamos nos referenciar a um caso universal aqui. Nós temos as coisas que acontecem no mundo, e as coisas têm condições para acontecer, né? Nós sabemos que um ato, né, que algo que alguém faça ou que aconteça a alguma coisa, precisa ter uma série de condições, né? Precisa estar nesse mundo, precisa estar no tempo, nós sabemos disso também, precisa ser algo que tem uma sucessão, que é conduzido por uma sucessão de acontecimentos. E é isso que a língua conta, é isso que a língua simboliza. Então nós temos um ato simples, por exemplo, um personagem dá, esse é um exemplo clássico aqui que eu sempre uso, né? Então, Júlio dá uma maçã à sua filha, certo? Nós temos aqui alguma coisa que aconteceu. Nós já sabemos, nós podemos extrair muitas informações aqui, né? Nós podemos imaginar muitas coisas a partir dessa frase, né? Então, Júlio dá uma maçã à sua filha, certo? Nós primeiro precisamos imaginar, bom, Júlio dá uma maçã. Então, como ele vai dar essa maçã? Olha, é mais comum, é mais certo que nós podemos imaginar isso de primeira, né? Uma pessoa entregando com as mãos, né, uma maçã a uma outra pessoa, que no caso aqui é a filha. Então nós já sabemos que não é a um animal, nós já sabemos que não é a outra coisa, entregar uma maçã a alguma outra coisa. Nós sabemos que não é jogar a maçã em algum lugar. Não, nós sabemos que é dar a maçã à filha. E para ter uma filha, então, tem outras condições importantes. Júlio precisa ser uma pessoa minimamente, no caso, minimamente crescida a ponto de ter uma filha, certo? Então, é muito importante que a nossa imaginação esteja aquecida para tratar das coisas, tratar da gramática, para falar de gramática. Então, esse aquecimento, ele é justamente em estar com a cabeça, com a mente aquecida para fabricar, para construir essas imagens que nós estamos lendo, que nós estamos nos referindo. Na língua portuguesa, como nós temos o costume de falar na língua portuguesa, é claro que as imagens algumas imagens, quando nós lemos, elas já vêm prontas. E ao aprender uma língua nova, não é assim, né? As imagens não vêm prontas, nós temos que construí-las com mais esforço e com mais cuidado, porque nós estamos aprendendo e porque nós precisamos, ainda de certo modo, nos acostumarmos ao que vem. E o que vem normalmente é um caso novo, é alguma coisa nova que nós precisamos meditar antes, né? Nós precisamos meditar então sobre essas coisas que acontecem e sobre os casos humanos, sobre os casos em que uma língua é possível de descrever, para que nós consigamos falar bem sobre a gramática. Isso não é uma coisa impossível para ninguém, isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Nós podemos ler uma frase
e meditar sobre a função de cada palavra de uma frase sem saber gramática. Depois nós pegamos a gramática e aí sim as coisas se encaixam melhor. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou continuar com aquele exemplo do pai que dá uma maçã à filha. Então, da onde parte essa atitude? Nós sabemos que parte de um personagem central aí nessa história, de onde parte uma ação, que é Júlio. Júlio dá uma maçã à filha, à sua filha, né? Então nós temos esse personagem aqui, nós temos esse ponto de partida da frase. Então esse ponto de partida, isso que esse elemento da frase aqui que vai executar algo. E depois a própria execução, o verbo, né? A própria ação nessa frase aqui. Isso é muito importante, nós precisamos ter isso muito claro, não só os nomes gramaticais de verbo ou, por exemplo, advérbio ou sujeito, não, ou nome, né? Ou substantivo, por exemplo, mas nós precisamos saber o que está acontecendo e conseguir narrar de várias formas diferentes o que está acontecendo numa frase. Então, a ação parte, né, que ação? Dar alguma coisa. Essa ação de dar parte de um sujeito, alguém que faz a ação. Certo? Isso é muito importante, alguém faz essa ação. E tem um ponto final, existe um caminho que vai até uma finalização nessa frase. Quem é? É a filha, né? Então, existe ainda um outro objeto nessa frase, que está relacionado ao verbo, está relacionado a esse sujeito, né? Está relacionado a essa ação, sem o qual a ação não existe, mas não é da onde parte tudo, da onde parte a imaginação. Então nós chamamos esse elemento dessa frase de objeto. E qual é o objeto aqui? É a própria maçã. A maçã é que caminha das mãos, por exemplo, do pai até a filha. E o ponto final sendo a filha. Certo? Então nós temos essas coisas aqui para diferenciar já numa frase simples como essa. Alguém que faz, alguém que executa, alguma coisa que acontece, né? Uma ação, como nós dissemos, o verbo, e um momento final, alguém que recebe, alguém que vê isso, alguém que participa disso, e alguma coisa que também participa disso, mas de uma forma diferente, certo? Então nós podemos exemplificar isso por uma menina, um pai, uma maçã, uma ação. E uma relação, e mais relações ainda são colocadas aqui nessa frase. É a sua filha, e não a filha dele, e não a filha de outro, né? É a sua filha. Então aí nós já temos uma nova palavra, sua, e uma nova relação entre um personagem e outro. No latim, então, essas relações todas elas vão ganhar representações diferentes, elas vão ganhar uma escrita, né? Elas vão ganhar uma identificação especial, essas relações que acontecem aqui na frase. Às vezes no português essas relações não acontecem, porque, vamos dar um outro exemplo, eu posso dizer, a maçã caiu da mesa, e eu continuo dizendo maçã. A maçã foi dada à filha, e eu continuo dizendo maçã. Eu posso dizer também, Júlio deu a maçã à filha. E é maçã que nós dizemos. Não é maçã, não é maçã, não. É maçã. Continua sendo a mesma escrita. Mas nós já notamos que aconteceu algo diferente com esse objeto. Há algo diferente nele, nessa frase. Então nós precisamos ter clareza das relações, né? Das relações entre os elementos de uma frase que aconteça, para que nós possamos pensar sobre a língua latina. E na língua latina nós temos nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição. Nós temos, né, as preposições, que muitas estão no português. Então nós temos
essas preposições, por exemplo, do latim, que vão para o português como prefixos, como e algumas outras, até verbos que vão como sufixo, né? Então a língua recebeu essa herança. Depois, então, o que o latim identifica? Eu vim falando que o latim identificava novas situações que nós podemos pensar sobre elas e que nós podemos identificá-las numa frase ou numa dada situação, certo? Então nós temos, por exemplo, o gênero, né? O gênero de uma palavra. No português nós temos o gênero masculino, feminino e em alguns casos nós temos o gênero comum e neutro. Acontece, mas no latim nós temos isso muito mais claro e mais recorrente, né? Masculino, feminino, neutro e o comum. O comum seria porque pode ser usado para qualquer um dos outros gêneros. Mas o gênero masculino, feminino e neutro recebem essas terminações diferentes e elas mudam o nome de outras palavras para que concordem com elas de uma forma diferente. Então nós temos essa identificação de gênero, né, do gênero que uma palavra tem. Nós temos que pensar nessa identificação, né? Quando aparece uma palavra nova, nós temos que entender que gênero tem essa palavra. Nós temos daí os casos e, né, primeiro, antes dos casos, vamos falar algo que nós já sabemos, os números, né? O número das palavras. Ou seja, ela pode ser singular, pode ser plural. Óbvio, nós temos isso no português também, mas no português acontece de uma forma simples. No latim, né, o número é modificado, né? A desinência de número, ela tem uma modificação especial na palavra, ela tem a sua identificação especial. Não é sempre a mesma coisa, né? Não é sempre a mesma escrita, não é sempre fácil de identificar às vezes. E os casos é aquilo que é novo aqui para nós, para quem não conhece latim, né? Então nós temos o nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, certo? Esses são os principais. Nós temos o vocativo também, mas nós vamos nos deter um pouco no que são esses casos. Então eu falei daquele exemplo, né? Um pai que dá a maçã à filha. Nós temos o nominativo. O nominativo está relacionado a esse pai, né? Esse pai da onde parte a ação, ou seja, no português nós vamos dizer o sujeito. O nominativo está muito mais relacionado ao sujeito. É da onde então do sujeito nós esperamos ações, nós esperamos uma ação, certo? Essa é a diferença aqui. E nós temos uma terminação especial para toda palavra, para todo nome numa frase que é sujeito, que é nominativo, certo? Então, quando há uma palavra nessa situação deste que faz alguma coisa, que executa algo, nós devemos atribuir essa terminação do nominativo para uma palavra. Quando, então, nós falamos do acusativo, que é o outro caso, é uma nova terminação dada à palavra. E o acusativo é o papel o que deixa explícito, né, é o que evidencia o papel dessa maçã naquela frase, certo? A maçã é aquele objeto que depende da ação de um sujeito. É o objeto e ele está diretamente ligado ao verbo. Enquanto a menina, a filha que recebe a maçã, está indiretamente ligada ao verbo. E daí surge a nomenclatura portuguesa de objeto direto e indireto. São ligações relacionadas ao verbo e ao sujeito, né? Mas relacionadas ao verbo de uma forma indireta ou direta, certo? Eles são outros elementos que estão aqui e eles vão receber essa diferenciação na escrita latina pelo caso acusativo e pelo caso dativo. Né? Então, a filha, no português, nós apenas colocamos uma preposição antes, ou aqui no caso a crase, né? Da a filha, ou a filha, ou para a filha, né? Nós temos aí um dativo na língua portuguesa.
mas não identificamos esse dativo pela terminação de filia. Não dizemos filiae, como no latim, mas dizemos a filha. E essa é a grande diferença, que no latim mudamos a terminação da palavra e não colocamos uma nova preposição para que isso para que isso seja entendido no português. Sim. E nós temos o genitivo é a posse, ou seria da filha. Da filha no português nós temos de alguma coisa, filho do pai, por exemplo. E no latim não. No latim nós não temos essa preposição antes, mas nós temos sim essa relação de posse, entre pai e filho, por exemplo, ou a casa dele, ou a casa dela, ou da casa, por exemplo, né? Ou do trabalho, ou da maçã. Quando nós queremos colocar uma relação de posse em qualquer palavra, nós também trocamos essa palavra na terminação dela. Então nós diremos, por exemplo, pater filiae. Filia é o nome nativo, aquele relacionado ao sujeito, né? Que é sujeito. E filiae com essa relação de posse. Pater filiae, pai da filha, certo? E o ablativo está ligado no português àquilo que modifica uma frase, modifica um verbo, modifica uma ação, né? O que modifica a ação? Por exemplo, quando nós dizemos que uma ação acontece em tal lugar, né? Acontece, por exemplo, na cidade, alguma coisa aconteceu na cidade, nós estamos modificando essa ação, a nossa imaginação dessa ação, certo? Nós modificamos essa imaginação pela ação. A ação agora não acontece em qualquer lugar, acontece na cidade. E no latim, quando nós temos essa modificação, e quando nós dizemos cidade, sendo essa modificação, nós dizemos então que nós colocamos essa cidade, como seria no nominativo oppidum, nós escrevemos oppido, oppido, in oppido, in oppido. E nós temos agora o que seria no português um adjunto adverbial, certo? Uma modificação dessa imaginação que nós temos, da ação dessa imaginação que nós estamos pensando, certo? E nós temos essa diferenciação também no final da palavra, diferente dos outros casos no latim. E nós temos as diferentes formas de usar esses casos, né? Então nós podemos aí, quem tem o material tanto do Napoleão Mendes ou do Língua Latina, pode ver as tabelas, pode ver como isso modifica. Teríamos muito mais noções para dizer, mas essas são as diferenças fundamentais que acontecem aqui na língua latina e um modo para a gente começar a pensar sobre isso e a receber um livro de latim, né? Com tudo isso que eu falei já em mente, essa meditação, essas diferenças e esse contexto né, do que é uma língua e de como é a língua latina entre as outras. Muito obrigado, nos encontramos aí no próximo vídeo a qualquer momento. Muito obrigado.